Vem pra cá, Germano, vamos bater papo, vai. Tudo bem? Fala, meu amigo. Tranquilo? Bem? Bom, graças a Deus. Eu quero começar a conversar com você. Primeiro, põe para mim esse site aqui no ar, fazendo um favor, olha aqui, ó. Cuiabá continua com risco alto para a Covid-19 e alerta vermelho para a quarentena. Essa notícia está no Mato Grosso Mais e diz assim, ó, pela segunda semana consecutiva, a classificação epidemiológica da Covid-19 em Cuiabá voltou a crescer. E ontem, terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde reclassificou a capital com risco alto para contágio do coronavírus. As medidas que devem ser tomadas são a proibição de atividades de lazer, com aglomeração e preparação para a quarentena obrigatória. A capital volta a ser assombrada pela pandemia, que ainda não acabou. O boletim informativo número 506 mostra o panorama da situação da Covid-19 em Mato Grosso. Outras 14 cidades, além de Cuiabá, registram a classificação de risco alto, né? Enfim, a notícia está publicada, há uma preocupação. Germano, como é que faz para classificar esse alerta vermelho para a quarentena? Você sabe quais são os critérios que são adotados ou não? Quando você tem um aumento do número de casos em relação à semana anterior, né, aí você começa a falar que você está aumentando. Na verdade, a gente tem diminuído, no Brasil inteiro, a gente tem diminuído a mortalidade, né? Nas últimas semanas, a mortalidade no Brasil teve mais baixa do que desde lá de fevereiro desse ano, que foi quando começou a nossa segunda grande onda. Né? O aumento do número de casos, ele é previsto até com a chegada de novas variantes, como a variante Delta, né? Como a gente falou aqui na semana passada, países da Europa, como a Inglaterra, a França, que tinham diminuído bastante o número de casos, voltaram a ter um aumento muito grande do número de casos com a chegada da variante Delta nos últimos 3 meses. Mas esse número de casos, o aumento do número de casos, não tem sido acompanhado por um aumento expressivo do número de mortalidade naqueles países. Então, por mais que a gente veja que lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Israel, que são países muito vacinados, o número de casos tem aumentado, mas não tem aumentado muito o número de mortalidade. Tá, eu estou com uma mensagem já aqui, Germano, que chegou no nosso zap. Boa tarde, Anderson. É lamentável o grande aumento, o aumento nos casos de Covid-19 do Estado. Em Acorizal deu início hoje às aulas em sistema híbrido. A diretora da Escola Estadual Pio Machado, Renata Figueiredo, informou que a unidade de ensino está pronta para receber os estudantes e os profissionais de ensino dentro das normas de biossegurança. Pergunta ao doutor, é possível voltar às aulas com o aumento de casos de Covid-19? É o João Figueiredo, lá de Acorizal. Muito bom, João. Então, é possível a gente voltar às aulas nesse sistema híbrido, desde que observadas as medidas de biossegurança, né? A gente tem que ter uma capacidade de conferir a essas crianças possibilidade de uso de álcool em gel, a possibilidade de lavagem das mãos frequentemente, a diminuição da aglomeração em espaços fechados e mal ventilados. Se a gente tiver essa condição, a gente pode voltar com uma tranquilidade aí às aulas. Agora, os colégios que têm, por exemplo, Germano, ar-condicionado nas salas de aula, esse ar-condicionado pode ser mantido ligado normalmente durante uma aula ou é preciso que ele seja desligado e janelas e portas sejam abertas ou isso não tem nada a ver? Ambientes mais ventilados, mais abertos, são menos propícios à transmissão de qualquer dessas doenças que se transmitem por via respiratória, né? Então, se a gente tivesse um clima que pudesse favorecer o não uso do ar-condicionado, a gente poderia até pensar nisso, mas Cuiabá está meio difícil, não dá, né? Nessa época é meio difícil. A gente tem uma umidade muito baixa mesmo, a gente então tem que tomar esse cuidado para umidificar bem o ambiente e para deixar um ambiente o mais ventilado possível. Bom, agora, o que dessa semana, nesses últimos dias aí, o que mais se comentou no meio de saúde sobre essa doença, sobre a pandemia? Está indo embora, não está indo embora? Vem polêmica aí, não vem polêmica aí? O que você traz de alento aí para quem está nos assistindo? Essa diminuição da mortalidade dos casos é uma coisa que a gente deve comemorar. A gente imagina que com isso a gente está finalmente diminuindo os casos pelo aumento da imunização das pessoas, ou por terem tido a doença ou por terem sido vacinadas, né? Então, diminuindo então a transmissibilidade da doença, diminuindo a mortalidade da doença, a gente está a um passo de ir para o final dessa pandemia. Então,
talvez seja uma coisa boa a se comemorar aí. Bom, a nosso zap está aberto, você pode mandar pergunta, tá? Assim que for chegando aqui eu vou lendo, 933005279. Mas eu quero dizer a você também que o Germano, ele é médico da família, ele não trata só a Covid. Você pode fazer outras perguntas de medicina para ele também, não precisa ser relacionado apenas à Covid-19. É óbvio que eu sei que está todo mundo com uma dúvida atrás da outra sobre a Covid-19 e é bom tirar, porque a Covid não vai acabar, né? Ela vai permanecer no planeta daqui para frente. É verdade, ela não vai acabar tão cedo completamente. A gente vai ter uma diminuição do número de casos. A gente tem observado que é possível que surjam variantes que consigam escapar à imunidade das pessoas vacinadas por alguns tipos de vacinas, mas normalmente esse escape não gera doenças mais graves, como normalmente a gente via anteriormente. E chegou uma pergunta, não sei se está relacionada à Covid ou não, mas enfim, eu tenho muita dor no osso do quadril. Será que é por causa da fibromialgia? Fibromialgia dá uma dor assim, doutor? A fibromialgia é uma doença que dá dor, né? Dá dor no corpo todo, né? Então, essa fibromialgia, ela pode causar dor nas pernas, dores nos joelhos, dores nos ombros, dores nas costas, dor também no quadril. Então, pelo que ela escreveu aí, parece que ela já tem um diagnóstico. Se ela já tem um diagnóstico de fibromialgia, essa dor que ela está sentindo pode ser. Talvez seja interessante fazer uma avaliação mais integral para ver se não tem alguma outra causa dessa dor, mas se já tem o diagnóstico de fibromialgia, essa dor provavelmente é daí. Então aqui uma outra mensagem que chegou. Boa tarde. Não é de se espantar o aumento de Covid, tendo em vista que muitos não deixaram de se aglomerar. Triste, mas não surpreendente. Esse cara me liga todo dia, eu tenho que botar em modo avião, eu esqueço. A Cássia do Recanto dos Pássaros. Por que eu botei a pergunta dela aqui, Germano? Depois da Covid, que nos ensinou a sermos mais higiênicos, porque a gente não era, né? A gente não de convir que a gente não tinha, como os japoneses, alguns hábitos de higiene que afloraram com a Covid. A pergunta dela eu acho interessante porque hoje, quando vamos a estabelecimentos comerciais, quando a gente vai almoçar fora, jantar fora ou passear, é importante que com Covid ou não, algumas medidas sejam mantidas, não é? Exatamente, né? A lavagem das mãos, especificamente, é uma coisa que a gente não tinha tanto hábito, né? O uso de álcool, por exemplo, nas mãos, que é uma medida eficaz para impedir a transmissão dessas doenças de contato respiratório, né? O uso de máscaras eficazes em ambientes fechados, confinados, também é uma medida eficaz que a gente pode adotar, especialmente o isolamento das pessoas que têm sintomas. É uma coisa que a gente também não tinha, né? Os japoneses a gente via, né? Desde sempre a gente via filmagens lá do Japão e nos metrôs, assim, você sempre via pessoas com máscara. Aquelas pessoas com máscara ali no metrô, elas estavam doentes, elas estão com sintomas respiratórios e elas usam máscaras boas para impedir a transmissão dessa doença para outras pessoas. Isso a gente nunca teve aqui. Nunca teve. E talvez isso é uma coisa que a gente vai aprender a trazer. E um detalhe, né? O Japão está com índices altos de casos de Covid-19, mas como o Germano já explicou, os casos aumentam, mas graças a Deus a mortalidade diminuiu bastante, né? As novas variantes, especificamente a variante Delta, ela tem um índice de transmissibilidade muito alto mesmo. Então, países com pouca vacinação, como é o Japão, né? Que tiveram poucos casos ainda, ou seja, pessoas não imunizadas naturalmente pela doença, são países onde essas variantes vão se espalhar mais. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente falou em máscara aqui. Uma máscara normal, essa descartável que a gente compra na farmácia, no supermercado, dá para usar uma máscara dessa o dia inteiro? Não dá para usar ela o dia inteiro. As máscaras, ela tem um prazo de validade de uso, então você usa ela de acordo com a máscara, você deve trocar essa máscara de tanto em tanto tempo. Então tem a máscara cirúrgica, tem a máscara N95, né, que cada máscara tem um período certo para se utilizar. Após esse período, a respiração, deixando a máscara mais úmida, né, por causa da nossa respiração, ela vai criando poros maiores e diminuindo bastante a eficácia dela.
E pode pegar alguma bactéria, alguma doença? Porque pode também ser uma fonte para uma doença pelo uso da máscara também. Estou perguntando isso para o Germano, porque eu vi um cidadão esses dias na rua com uma máscara de pano branca. Na verdade era para ser branca, né? Mas ela estava amarela, meio escura. Essa máscara pode ser muito mais prejudicial a ele do que ele andar sem, né? Ele tem que usar uma máscara mais adequada no caso. Especialmente se a gente for entrar em locais fechados e aglomerados com pessoas com alto risco de transmissão. Vamos ver o nosso zap aqui, ó, as mensagens chegam. Oi, me chamo Fabiola, sou de Barão de Belgaço, gostaria de saber se a volta às aulas é seguro. O Germano já disse que se respeitar as normas de biossegurança é seguro sim, né? Existe segurança 24 horas para isso? Dizem que ela é muito mais agressiva que a Covid. O que é mais agressiva? O novo vírus da Covid. É o que ele já explicou também, né? É muito mais transmissível, né? Ainda é o Covid-19, não é um novo vírus, tá? Não é um novo vírus completamente diferente. É o vírus da Covid-19, mas é um vírus de uma variante, como a gente já teve aqui a nossa variante, a P1, que essa variante ela foi muito mais agressiva do que anteriormente as outras variantes que a gente encontrava, tá? É uma das variantes mais agressivas que a gente já teve do Covid no mundo. A variante Delta, que veio da Índia, é uma variante com uma agressividade muito menor do que a nossa P1. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Olha lá. Boa tarde, me chamo Paulo. Gostaria de saber quem já tomou 2 doses ou dose única fica imunizado contra a Covid por quanto tempo? Essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Países altamente vacinados, por exemplo, o Reino Unido, com a vacina da AstraZeneca, de Oxford, e também países altamente vacinados com a vacina da Pfizer, como Estados Unidos e Israel, são países que têm enfrentado um aumento do número de casos, porque algumas variantes têm capacidade de passar dessa imunidade da vacina. Tá? Então, se você está vacinado, não é garantia de que você está imunizado, de que você não vai pegar a doença. O mais importante é a gente ter isso em mente para quando iniciarem os sintomas. E a variante Delta tem sintomas iniciais muito mais leves, mais parecidos com um resfriado. Então, nariz escorrendo, garganta arranhando, às vezes nem febre muito bem pronunciada, nem tosse muito bem pronunciada, já podem ser sintomas iniciais da Covid. Então, recomenda-se que se afaste faça o isolamento e faça o teste e inicie principalmente o tratamento o quanto antes. Bom, o João já li uma pergunta dele, eu vou ler essa aqui porque eu achei interessante. Ó. Doutor, tomei a primeira dose de AstraZeneca. A segunda dose está agendada para 13 de agosto. Se estou gripado ou resfriado, posso tomar a segunda dose? A gente recomenda que qualquer vacina não seja realizada em pessoas que estejam com doenças como gripes, por exemplo. Se você estiver gripado, com febre, prostrado, talvez seja ideal você adiar um pouco essa vacinação. E se você tiver dessa forma, no dia da vacina, é bom que você considere que você pode estar com Covid. Então, talvez seja interessante você procurar o seu médico para ver o seu quadro de gripe aí, porque pode ser Covid. Pode ser Covid, né? Aqui outra pergunta. Boa tarde, meu nome é Cássia. O que fazer para acabar com a coriza devido à rinite alérgica? Estou impedido até de trabalhar. Meu nariz incomoda muito, principalmente nessa época do ano, né? Tem saída para isso? Essa época é muito complicada, está muito seco. Então, quem tem patologias de alergia respiratória pode ficar muito mais exacerbado nessa época, né? Então, tem que procurar o seu médico para fazer um tratamento mais adequado, seja via oral, seja tópico, para que diminua, então, essa rinite, até para você não ficar constantemente com a dúvida de que pode ser Covid ou não. Pode ser Covid ou não. Aqui tem uma outra pergunta, ó. Me chamo Rose Barros. A minha pergunta é: qual é a melhor máscara aconselhável? A questão de máscara é uma discussão muito importante. A gente ainda não tem um consenso estrito, né? Recentemente a gente tem, e eu vou colocar isso no Instagram hoje ainda, a respeito do uso das máscaras em países como o Reino Unido e países como a Suécia, por exemplo. O Reino Unido chegou a ter 90% das pessoas favoráveis e utilizando máscaras ao sair das casas, né? Sair para a rua. A Suécia chegou a épocas que tinham 2% só de pessoas usando máscara. E o gráfico de curva de
casos e de mortalidade entre os dois países é muito similar. Então, assim, a eficácia e a segurança do uso das máscaras também tem sido debatida. A gente sabe, o que eu recomendaria é que se você vai para um lugar fechado, com aglomeração, com alto risco de transmissão, que você use uma máscara boa, uma máscara que consiga filtrar bem. Essa e aí de pano, então? A de pano não se encaixa nesse perfil, nem a cirúrgica. Teria que ser aquela N95, que é a máscara que filtra melhor esses casos. Bom, aqui estamos com outra pergunta que está chegando do Zap. Ó. Essa é outra pergunta boa. Enquanto a vacinação de crianças, o Germano já até falou sobre isso aqui. Eu vi um médico num determinado jornal dizer que não existe uma comprovação da eficácia e consequências das vacinas. Você viu só? Ele viu em outro jornal, mas ele veio buscar a resposta correta onde aqui? Obrigado pela confiança, né? Essa informação procede? Olha só, vacinação de crianças e adolescentes é uma polêmica que não parece ter fim agora. Tá? Olha só, a gente tem vacinas de plataformas vacinais que são novas, inovadoras e que a gente ainda não tem outras vacinas que utilizam esse tipo de plataforma para as doenças. Tá? E a gente não tem ainda estudos de eficácia e de segurança completamente inequívocos para crianças e adolescentes. Como a gente tem uma doença com uma letalidade e um potencial de agravamento muito baixos em crianças e adolescentes, na minha opinião, não se justifica a gente correr e fazer esse experimento nas crianças, que a gente ainda não sabe o que pode acontecer a médio e longo prazo com o uso dessas vacinas em crianças e adolescentes. Bom, está chegando um monte de perguntas, mas nosso tempo está indo, mas eu vou fazer mais essa aqui. Ó. Cuiabá já relaxou muito, se você usa máscara, você é motivo de chacota, lanche está difícil de se fazer, os atendentes não usam, escola nem pensar, ainda não temos segurança para isso. Doutor, é possível se contaminar, acho que ela quis dizer isso, pelos olhos? A contaminação desses vírus, ela pode se dar pelas mucosas, né? Então, a contaminação pelos olhos, a principal é quando você está com o vírus na sua mão contaminado e você coça os olhos, aí você pode se contaminar dessa forma, mas é muito mais difícil, né? Por isso que lavar as mãos e usar o álcool em gel é sempre importante. Tá bom. Germano, alguma coisa que você gostaria de destacar aí essa semana? Eu acho que a gente tem que ficar atento nessa questão, como ela falou aí, das aglomerações desnecessárias, especialmente em lugares fechados, que a gente pode perder o controle da onde a gente está tendo casos de doença. Então, evitar ao máximo que a gente puder aglomerações desnecessárias em locais fechados onde pode se contaminar. Para descontrair, essa semana me perguntaram se você é parente do Davi Moura. Davi Moura é um grande amigo meu de infância e um irmão do coração. Tá vendo aí? Tá aí a resposta. A gente tava batendo um papo, mas ele é parente do Davi. Foram olhar no Instagram, na internet. Vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar para ele, aí eu respondo para você, porque eu não sei. A gente acompanha o Davi Moura aí, e aí nessa jornada olímpica que ele teve aí nos últimos anos. Ah, tá certo. Germano, mais uma vez, obrigado. O Instagram do Germano é @GermanoAlves. Pode ir lá. Quando não bloquearem o Instagram dele, né? De vez em quando não bloquearam ainda. O meu ainda não. Ainda não. Mas a gente tem sido... quando a gente questiona casos como o da vacina, questiona casos como do tratamento imediato, a gente não está definindo, a gente não está espalhando inverdades, não. A gente só está levantando questões que a gente pode não ter tanta certeza assim. E isso a gente tem visto uma perseguição muito grande das pessoas que ousam questionar. Ó, eu ia te liberar, mas chegou uma nota aqui, ó. A AMAC e Sindesmat apontam riscos para exames de Covid-19 em locais inadequados. Possibilidade de resultados falsos negativos e falsos positivos aumentam quando realizados por profissionais não especialistas e dados não são somados às estatísticas públicas e sociais. Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, a procura por testes de diagnóstico aumentou significativamente. Os resultados de falso negativo e falso positivo também cresceram e, com isso, os riscos de um diagnóstico falho.
O alerta é da Associação Mato Grossense de Análises Clínicas, que reforça que resultados errados podem pôr em risco a saúde dos pacientes. De acordo com a presidente da AMAC, farmacêutica e bioquímica Maria Elisa Schaefer, as falhas podem ocorrer pela falta de capacitação do profissional que realiza o exame ou ainda pelo não cumprimento de normas e padrões determinados pelas autoridades de saúde durante a realização do teste. De acordo com a farmacêutica, é essencial que o teste seja realizado por um profissional treinado e que conheça as metodologias que cada teste exige. Uma pessoa que começou a sentir os sintomas da doença não pode fazer um exame de sorologia logo no primeiro dia, por exemplo, pois a sorologia IgG e IgM só vai soroconverter no Covid-19 após o 10º dia de sintomas do paciente. E o exame de sorologia, existem diferentes metodologias para serem utilizadas, entre elas o da imunocromatografia, mais conhecido como teste rápido da Covid-19, que pode ser realizado até mesmo em farmácias. E a nota é extensa, Germano, mas e aí? A gente realmente, a gente tem que saber qual teste que a gente utiliza, para a gente saber, para uma pessoa que está sintomática, por exemplo, o teste de imunidade não é o mais adequado. A gente viu esse erro muito durante o ano passado inteiro. Pessoas que tinham sintomas faziam teste, daquele teste rápido, que era disponível em centros de triagem, como a Arena Pantanal, por exemplo. A pessoa estava no 2º, 3º dia de sintoma, ia lá fazer o teste, que fura o dedo e pinga para ver se tem imunidade, dá negativo, e a pessoa sai achando que não está com Covid. Né? Então, a gente tem que saber indicar o teste certo e fazer o teste da maneira adequada. O teste mais passível de erro, nesse caso aí, seria o teste de SWAB, né? Que se ele for feito de modo inadequado, ele pode dar realmente muito falso negativo. Então, você imagina uma pessoa que tem sintomas, está com Covid, faz um teste do nariz, por exemplo, e dá negativo. Ela vai achar que não tem Covid. Então, ela não vai se isolar, ela vai transmitir esse vírus para um monte de gente. Então, o ideal é que o teste seja complementar a uma consulta com o seu médico, para ele te dizer se você tem realmente um risco de estar com Covid, apesar do teste dar positivo ou negativo. E foi o que eu fiz. O meu deu positivo, eu saí da farmácia e fui direto para o médico. Senão, talvez não tivesse aqui. Exatamente. Né? Ou seja, fiz e fui direto para o médico. Eu falei, vou tomar o kit Covid. Não, vou para o médico, né? Uma última pergunta, Germano. Hoje o negócio está difícil para você aqui, olha lá. Vacina é obrigatório? A vacina não é e não deve ser obrigatória, tá? A gente tem uma vacina que ainda está em estudos, tá? A gente não tem nenhum estudo de longo prazo dessas vacinas, tá bom? Então, essa vacina, ela não pode ser obrigatória. A gente não pode obrigar uma pessoa a usar uma vacina que ainda não está completamente estudada. Germano, olha aqui, ó. Eu sabia que esse quadro eu achava que ele ia demorar mais para pegar, mas não demorou tanto assim não. Olha aqui, o deputado estadual Lúdio Coelho pede vacina para adolescentes a partir de 12 anos. Apesar de muita gente ser contra e ter muitas dúvidas, até entre cientistas e classe médica, o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, quer que adolescentes de 12 a 17 anos sejam vacinados na campanha de imunização contra a Covid-19. O parlamentar já fez recomendação à Comissão Intergestora Bipartite em um ofício que foi protocolado também ao presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, Marco Felipe. Os adolescentes, de acordo com Lúdio, que também é médico sanitarista, seriam vacinados com o imunizante americano Pfizer. Os estudos clínicos indicam que a vacina da Pfizer é segura e eficaz para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. A vacina da Pfizer tem um aumento dos casos de miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração. Tá? Esse aumento dos casos de miocardite aparentam sobrepor aos casos de gravidade de doença quando as crianças pegam a Covid. Então, a gente ainda não tem um perfil de segurança estabelecido dessas vacinas para crianças e adolescentes. Então, eu sou completamente contra uma medida como essa. Eu acho que a gente está sendo, no mínimo, irresponsável.
Olha, eu acho até interessante, o deputado, convide o Germano um dia para ir na Assembleia e o sabatinem. Olha eu colocando ele na fria, ó. Olha eu colocando ele em fria. Estamos à disposição. É para juntos decidirem isso, né? Não se decidir num gabinete. A gente até conversou uma vez, a gente estava dizendo assim, os caras estão fazendo CPI, mas não chamam médicos especialistas para falar, né? E quando chamam, ou os tratam de modo completamente desrespeitoso, ou não comparecem, como aconteceu com alguns médicos que foram lá e a sessão foi tentada ser esvaziada por alguns senadores, né? Certo? Então aí, já coloquei ele na fria, ele já se colocou à disposição. Viu, deputado? O convite para ir na Assembleia um dia e o sabatinem lá, fique à vontade, porque eu já sabatinei um monte e sei que ele vai responder tudo. Estamos à disposição. Obrigado, Germano. Obrigado, meu amigo. Mas Deus abençoe.